Paz, irmãos, eu sou o Julivan, sou supervisor da Rede de Homens, então vamos dar continuidade à nossa leitura. Eu vou fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 11 até o capítulo 14. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, com toda a pressa, vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse a Moisés: Assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. Então depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E a Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis, pois festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia
tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães sem fermento até 21 do mesmo mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como natural da terra, natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: Este é o sacrifício da Páscoa, ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. E quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. Ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos sem fermentos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito às pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa.
Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, então poderá celebrá-la, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estáis saindo. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor tem me feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Porém, se eu não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar,
para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel, levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer.
E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles, como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso, temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Amém, irmãos? Então vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por esta palavra. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra que foi lida. Pai, eu te peço que o Senhor assente essa palavra, Senhor, em nossos corações, ó Pai, que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Ministra, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, e afasta de nós todo o mal do inimigo, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado por nos acompanhar e ficar conosco até aqui. E continue assistindo aí da sua casa e acompanhando a leitura. Deus abençoe.